Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. Conto de fadas, história comum, como se fosse uma gota d'água descobrindo que é o mar azul. Olá, seja bem-vindo a mais um Divã, Voz e Violão. Hoje um tema muito conturbado, muito polêmico, que é a nossa felicidade. E o debate, como você já deve ter percebido, hoje vai ser travado entre Fábio Júnior e Tom Zé. Sim, Fábio Júnior e Tom Zé, vejam só onde fomos buscar as nossas referências deste quadro. E para definir felicidade, já que a gente vai ter que entender se é possível ou não, e a gente já apresentou os argumentos do Fábio Júnior, a gente vai partir de um debate, né? O texto central vai ser O Mal-Estar na Civilização, um texto publicado por Freud em 1930. Ele vai falar sobre uma resposta do Romain Rolland. Acho que é assim que fala, era um francês. Ele ganhou o prêmio Nobel, se eu não me engano, em 1915. E ele meio que esculhambou Freud quando ele falou em seu texto O Futuro de uma Ilusão, dizendo que a religião era uma ilusão. E aí o Rolland, ele defendeu o que ele apresentou como o sentimento oceânico, que é esse sentimento, uma sensação de eternidade, uma sensação de pertencimento que seria inerente ao ser humano e que levaria o ser humano a buscar a religião, que é esse como se fosse uma gota d'água descobrindo o que é o mar azul. Você já teve essa sensação de ser uma gota d'água e aí você percebe que você compõe o mar azul? Então, Freud diz, não, eu nunca tive essa sensação. Isso é um papo furadíssimo que não tem sentido algum. A tradução, a tradição filosófica vai eventualmente definir a felicidade como objeto final da psicologia, ou melhor, desculpe, da filosofia. Epicuro, por exemplo, aqui minha cola, né, diz que a filosofia seria um método que, por meio de discursos e raciocínios, visa a felicidade. Veja só, método que, por meio de discursos e raciocínios, visa a felicidade. Sponville, André Comte de Sponville, vocês sabem, gosto muito, temos a nossa série sobre as virtudes, que é baseada no Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, de Comte de Sponville. Ele vai definir a filosofia como uma disciplina, então, uma ação que tem a vida por objeto, a razão por meio e a felicidade por fim. A vida por objeto, a razão por meio e a felicidade por fim. Então, a felicidade em si parece que realmente é algo relevante, só não sei se rola, segundo Freud, esse sentimento oceânico do Rolland ali. Então, Freud concorda, né, que toda atividade humana visa a felicidade. E uma pergunta que seria válida é o que a gente quer da vida? Então, segundo Freud, vejam só, alcançar um viver feliz e ali permanecer, nesse estado permanecer, que a gente poderia pensar de uma maneira negativa, que seria a remoção de desprazeres, ou da maneira positiva, a partir do princípio do prazer, que seria a obtenção de prazeres. O fato é que Freud conclui que a felicidade não está nos planos da criação, não como um estado permanente, né, donde a gente conseguiu mais ou menos que desenvolver uma espécie de remendo ao princípio do prazer, que é o princípio da realidade, né? Freud diz que o sofrimento é muito mais eficiente. Vejam só, decadência do corpo, temos ameaças da natureza. E um terceiro item muito profundo, que são os relacionamentos com os outros, nos trazem sofrimentos incalculáveis. Então, o que teríamos de mais interessante, né, para conseguir seria a felicidade
no que diz respeito a conseguir escapar da infelicidade. Minimizando infelicidades, a gente já seria bastante feliz. Que depressão, na verdade, mas é assim que temos para oferecer. Porém, notem, isso não é, né, o discurso predominante na nossa cultura. A nossa cultura apresenta a felicidade praticamente como um dever. E aí onde vem Tom Zé? Tom Zé diz o seguinte: menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. A felicidade vai desabar sobre os homens. Olha só, menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens. Então, aparentemente, uma ótima notícia, acordaremos e a felicidade terá tomado conta da gente. Só que notem a sequência. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde. Mas por quê? Por que eu escaparia da felicidade? Por que eu quereria me esconder debaixo da cama ao surgimento da felicidade? Sim, neste momento aqui, o Tom Zé compõe essa música no seio da ditadura militar, né? Então havia um discurso em que ou você estava feliz, porque a ditadura era muito legal, ou você estava automaticamente inadequado, você não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Então a felicidade era imposta. E o Tom Zé fez meio que um deboche aqui, né? Só que eu gostaria de utilizar o argumento do Tom Zé para falar da nossa cultura, em que sim, né, não mais em função de uma ditadura militar, mas de uma ditadura discursiva, há um dever de felicidade. Não há uma possibilidade, né, ou há uma dificuldade gigante de lidar com o sofrimento, né? E aí a gente conseguiu dobrar a aposta e complicar um pouquinho mais a situação, pelo jeito, né? Porque se já não era muito fácil ser feliz, considerando a infelicidade como condição, imagina só ter que ser feliz por imposição. Pois é, meus amigos, pensem a respeito. O que vocês pensam? O que lhes passa? Comenta aí, deixa o seu comentário, vamos trocar ideia. E espero que vocês estejam livres da felicidade. Um abraço!